Olha, poucos jogos me pegaram tão rápido quanto esse aqui. Porque no papel, Deep Rock Galactic Survival, ele parece só mais um survival genérico surfando na onda de Vampire Survivors ou algo do tipo. Só que depois de algumas runs eu percebi uma coisa muito legal. Esse jogo ele não tentou reinventar o gênero, ele só entendeu exatamente onde precisava mexer. Deep Rock Galactic Survivor funciona porque ele entende uma coisa que muitos jogos do gênero esquecem. A movimentação sozinha não sustenta a gameplay. E é aí que entra o diferencial dele. Você pode cavar, você pode minerar, alterar complemento do mapa. E isso parece simples, até você perceber o impacto absurdo que isso tem dentro do jogo. Porque agora que o jogo não é só mais sobreviver, ele também te dá as opções de criar rota de fuga, criar funilamento de inimigos, criar armadilhas, criar espaço. E isso muda completamente a dinâmica do gênero. Eu não senti cansaço jogando ele, entende? Pelo contrário, é aquele tipo de jogo que entra no estado, eu vou terminar só mais uma partida e depois eu vou dormir. E quando você percebe, já se passaram 3 horas. A tensão funciona, o caos funciona, a progressão é muito satisfatória. E mesmo quando as runs começam a ficar parecidas, o loop continua divertido e alterando de acordo com os mapas que você tá. Porque o jogo te mantém ocupado o tempo inteiro. Você tem mapas de gelo onde o seu personagem escorrega, você tem mapas de lava onde você não pode estar pisando em algumas partes do solo. E isso também afeta os inimigos, o que faz você ter que criar outras artimanhas e estratégias para enfrentar o seu combate atual dentro daquele mapa. Você não está só atirando, entende? Você está minerando, você está explorando, fugindo, reposicionando, pensando em rota. E isso cria uma camada estratégica muito acima da média do gênero. O mais inteligente vem aqui, que é o verdadeiro diferencial. O mapa deixa de ser cenário, ele vira ferramenta. Você literalmente altera o combate cavando. Isso é muito mais legal do que parece, porque a maioria dos survival likes acontece num campo aberto, genérico. E já aqui o terreno participa da gameplay. Você pode afunilar as hordas, criar corredores, escapar cavando, ou simplesmente abrir caminho desesperado no meio do caos para se manter vivo. Isso dá personalidade para o jogo. E honestamente, era exatamente isso que o gênero precisava. Coisas novas dentro de uma mecânica que já funciona. Agora, o jogo também não tenta fingir que é mais profundo do que realmente é. A lore existe, mas claramente não é o foco. Não é um jogo feito para você parar e refletir sobre o universo, narrativa e filosofia. É um jogo feito para relaxar, desligar um pouco o cérebro e entrar no modo fluxo. E sinceramente, tem momentos em que isso vale muito mais do que uma história super complexa. Às vezes a gente só quer dar uma esparecida. Claro, ele ainda tem limitações do gênero. As runs eventualmente começam a parecer parecidas, o grind existe, e boa parte da progressão segue aquele padrão clássico de Survivor-like. Mas aqui entra um detalhe importante: esse é o tipo de repetição aceitável, porque o jogo sabe compensar isso com ritmo. E honestamente, mesmo jogando sozinho para testar o game, dá para perceber que claramente esse tipo de jogo nasceu para virar causa entre amigos. As falas dos personagens ajudam muito nisso. A dublagem é excelente. Em alguns momentos, os anões são tão caricatos e exagerados que parece quase uma sessão de RPG galáctica no meio de um tiroteio. E aqui entra uma curiosidade muito importante. Deep Rock Galactic Survivor não é o jogo original da franquia. Ele é um spin-off. O jogo principal é Deep Rock Galactic, um cooperativo em primeira pessoa focado em mineração espacial e sobrevivência. Só que Survivor pega esse universo e transforma ele num auto-shooter estilo Vampire Survivors. E o mais curioso, funcionou muito melhor do que muita gente esperava, inclusive eu. O projeto foi desenvolvido pela empresa Foundry Games, com publicação da Ghost Ship Publishing, que é ligada ao universo do Deep Rock original. O Early Access começou em fevereiro de 2024, e o sucesso foi imediato. Em apenas uma semana, o jogo vendeu mais de 500 mil cópias.
e pouco tempo depois já tinha passado da marca de 1 milhão de unidades vendidas. E sinceramente, dá pra entender o motivo. Porque isso aqui não parece um clone preguiçoso. Parece estúdio entendendo exatamente como adaptar uma franquia para outro gênero. Talvez o maior mérito de Deep Rock Galactic Survivor seja justamente esse. Ele tinha tudo para ser só mais um survival genérico, mas encontrou identidade própria. Não através de gráficos absurdos, não através de narrativa revolucionária, e nem tentando reinventar tudo, mas entendendo exatamente qual pequena mudança transformaria completamente a experiência. Deep Rock Galactic Survivor é simples, mas é simples de um jeito inteligente e que funciona. O tipo de jogo que entende exatamente o que quer entregar, e não perde tempo tentando fingir profundidade, onde não precisa, e explorar coisas que não vêm ao foco da empresa. Ele pega um gênero extremamente saturado e consegue criar espaço próprio. E honestamente, isso é muito mais difícil do que parece, porque no fim, o diferencial desse jogo não é a mineração, nem os tiros, nem as builds. O diferencial dele é fazer você sentir que está improvisando a sobrevivência no meio do caos. E quando um jogo consegue transformar improviso em diversão, normalmente ele fez alguma coisa muito certa.